Cuidado paternal para um filho espiritual. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 a 18. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga EBD. EBD, Escola Bíblica. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 1 em diante. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a meu Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Oremos. Senhor, nós acabamos de assistir as nossas crianças. Talvez os filhos de alguns não estejam nesse coral, porque já não estão mais na idade, porque já estão casados. Mas hoje, essas crianças, representando todos os nossos filhos, estejam eles presentes ou não, estejam eles nessa idade ou não, sejam ainda debaixo da nossa tutela ou não, mas eles representam nossos filhos. E nós nos lembramos, olhando para eles, ó Deus, como foram nos dados, como chegaram a nós em tenra idade, como chegaram a nós tão inocentes. E nós, Senhor, os adotamos, os recebemos no coração, geramos, Senhor. E agora nós queremos nos lembrar, Senhor, nesse nosso chamado, dessa nossa função. Meu Deus, queremos nos lembrar, ó Deus, dessa missão que temos do exercício da paternidade. Fala conosco, Senhor. Abençoa cada pai, cada mãe aqui, eu peço no nome de Jesus, e a igreja diga amém. Podem sentar. Que o Espírito Santo convença a você e a mim que dentre os cuidados mais importantes que nós precisamos ter com os nossos filhos, o maior deles é o cuidado espiritual. Porque os nossos filhos, irmãos, eles precisam de conversão, salvação, um encontro com Cristo, todos eles.
Deus não tem netos, Deus não tem mediadores aqui. O único mediador entre nós e Deus é o próprio Deus, na pessoa do Senhor Jesus. Então, o cuidado paternal na vida de um filho, sobretudo, ele precisa ter esse viés, essa perspectiva da espiritualidade. Se assim não for, nós estamos iludidos, pensando que o que temos feito e o que pretendemos fazer será suficiente para a vida dos nossos filhos. E não será. Paulo, irmãos, ele escreve a sua última carta. Após essa carta, não há nenhuma herança literária deixada pelo apóstolo, e ele vai ser entregue e decapitado, mas ele está preparando o seu talmidim, ele está preparando o seu discípulo, está preparando o seu filho na fé. E ele escreve a esse jovem filho seu na fé protegido. Essa carta tem um teor profundamente paternal. E eu queria dividir com os irmãos alguns elementos dessa carta, aplicar esse texto, não somente aos nossos filhos, como fiz pela manhã, falando sobre 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 11 e 12, sobre Paulo ter sido pai da igreja tessalônica, mas agora ele como pai de Timóteo. E aqui eu quero estender isso não somente aos nossos filhos biológicos, mas também aos nossos filhos na fé. Se já os temos, muito bem, se não, precisamos gerar mais filhos na fé. Eu tenho aqui, irmãos, 4 maneiras pelas quais Paulo mostra um cuidado paternal por Timóteo. Nesse primeiro capítulo, eu quero destacar quero dar ênfase a 4 exemplos que Paulo coloca aqui e brevemente percorrer cada uma delas. Eu estou persuadido, convencidíssimo de que cada um de nós, pais aqui, precisamos urgentemente, necessariamente abraçar essa visão, essa perspectiva que Paulo olha para Timóteo e começa a tratar dele. Eu comentei pela manhã que todos nós, acredito que você também, todos estamos insatisfeitíssimos com essa geração, com essa sociedade, insatisfeitíssimos. Mas eu vos faço lembrar que essa geração é geração que foi filho de alguém. E a formação que receberam deu no que está dando, no que nós estamos vendo aí. Hoje é a nossa vez, é a nossa hora de tratarmos e cuidarmos dos nossos filhos no cumprimento do nosso chamado, no exercício da paternidade. E eu queria mostrar para os irmãos algumas coisas que Paulo ele faz aqui, e eu queria que você anotasse, que você percebesse, que você levasse isso para a sua vida e aplicasse na vida do seu filho. No final desse encontro, nós estaremos terminando o culto, orando com eles, e orando e recebendo oração também, para que todos nós, irmãos, possamos abraçar essas orientações que o Espírito Santo traz para nós nessa noite, na vida dos nossos filhos. E eu entendo que são relevantes para nós, muito, muito relevantes para mim e para você também. Versículos 3, eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, deixasse ela aberta, sempre aberta. Versículo 3 diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Você pode repetir comigo? Sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo é um pai e Timóteo é um filho na fé. E a pergunta é, como Paulo cuidou do seu filho na fé? A propósito, criou muito bem. Depois de ter recebido a influência da sua avó e da sua mãe, esse homem, irmãos, ele chegou a ser o pastor da igreja de Éfeso. Ele chegou a ser profundamente influente depois de Paulo ter sido levado aos céus. Ele assumiu de fato o seu lugar e fez um trabalho excepcional na ausência do seu pai na fé, o apóstolo Paulo. E aí, como é que Paulo então cuidou desse homem? E serve também para eu e você cuidarmos, da vida dos nossos filhos, consanguíneos. Paulo cuida de Timóteo por meio de suas orações constantes. Você quer cuidar do seu filho? Ore por ele. Tem algum pai do seu lado? Quer cuidar do seu filho? Ore por ele. Ore por ele. Orações constantes. É assim que Paulo ora. É assim que Paulo cuida de Timóteo. Você ora pelo seu filho? Você ora pela sua filha?
você precisa orar. Um dos textos flagrantes sobre homens de Deus e é sobre a vida de Jó. Jó era um homem íntegro, temente, que se desviava do mal. A Bíblia vai dizer que Jó, ele oferecia sacrifícios a Deus, porque dizia ele: quem sabe meus filhos pecaram no coração contra Deus. Olha só, quem sabe, então não havia nenhum pecado ainda. Meus filhos pecaram no coração. O pecado começa no coração, mas ele ganha concretização fora de nós. Mas ele está falando ainda no pecado no coração. Então Jó diz assim: quem sabe, talvez meus filhos tenham pecado contra Deus no coração. E a Bíblia diz que ele oferecia sacrifício a Deus. Você sabe que sacrifício? Ele está apontando para Cristo. Então ele está intercedendo. Então Jó, lá, irmãos, o livro mais antigo da Bíblia, havia um pai temente que já entendia que no exercício da paternidade não pode faltar a intercessão. A oração pelos nossos filhos. Paulo, noite e dia, irmãos, orava ele por Timóteo. Ele diz aí: não cesso, lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo provavelmente, como um bom fariseu e depois convertido, apóstolo de Cristo Jesus, participava diligentemente de orações vespertinas, matinais, e concentrando e dedicando-se a uma vida de oração, louvor e gratidão. E Timóteo, esse filho na fé, regularmente nos lábios de Paulo estava sendo objeto da sua intercessão. Agora observe um detalhe, irmãos, que Paulo ele dá aqui para nós nessa questão da oração. Observe que das orações de Paulo, ele diz: agradeço a Deus a quem sirvo ao me lembrar de você. Paulo, irmãos, ele quer que Timóteo saiba que ele ora por ele, e ele fala isso para Timóteo. Timóteo, ora por você regularmente, constantemente, persistentemente. Só que a ênfase dessa oração não são as mudanças, e havia mudanças necessárias na vida de Timóteo. A ênfase da oração não são as melhorias, e Timóteo precisava de melhoria. Não era a cura, e Timóteo precisava de uma cura. Não era as transformações, mas, sobretudo, a gratidão. Versículo 3 da segunda epístola de Timóteo, no capítulo 1, ele diz: dou graças a Deus. Diga, dou graças a Deus. O salmista vai dizer que filhos são herança, são uma bênção. Então você tem que agradecer pela vida dos seus filhos. E você tem que agradecer continuamente, persistentemente, diligentemente, diariamente, alegremente. Eu e você temos que agradecer pela vida dos nossos filhos. E precisamos dessa graça de Deus. Agora, essa não há qualidade outra que ele destaca aqui, senão acerca da gratidão. Senão acerca dos pecados que ele coloca, da gratidão que ele coloca pela vida de Timóteo. Ele fala sobre transformações, ele fala sobre necessidade, mas tudo isso apoiado em ações de graças e em gratidão também. Portanto, em primeiro lugar, as orações de Paulo por Timóteo, elas foram marcadas pela ação de graças, e ele quer que Timóteo saiba disso. As nossas orações pelos nossos filhos precisam ser marcadas por gratidão. E os nossos filhos precisam saber disso, o quanto nós somos gratos por suas vidas. Se você quer fundamentar o seu cuidado paternal, se você quer, e acredito que queira, estruturar um cuidado paternal à altura para que a sua relação com seu filho, para que a bênção de Deus na sua relação com seu filho seja consistente, seja de fato abençoadora, seja de fato permanente, então você precisa orar por ele. E você pode pedir por tudo, mas sobretudo a ênfase e a gratidão. E o seu filho tem que saber disso. E todo dia você tem que orar muito grato a Deus. Compareça diante de Deus a favor de seus filhos. E compareça diante de Deus em ações de graças a favor do seu filho e da sua filha. Quem está entendendo, diga amém. Na verdade, se fôssemos ler em outras palavras, talvez leríamos assim: meu filho, eu oro noite e dia agradecendo a Deus pela sua vida. E eu faço isso regularmente, eu faço isso constantemente, e eu faço isso persistentemente. Muitos de nós nos esquecemos disso. Você sabe que a oração é um meio de graça. A oração é um canal que Deus usa para nos abençoar. E você e eu, como pais, e pegando carona aqui também, mãe, que também tem responsabilidade, você deve orar pelo seu filho.
Você deve viver em oração pela vida do seu filho. Você deve interceder constantemente pelo seu filho. Quem entende isso, diga amém. Em segundo lugar, Paulo cuida de Timóteo ao comunicar o seu desejo pela presença de Timóteo. Irmãos, como eu me ressinto de ver pais ausentes, ocupados com o trabalho demasiadamente, ou pais, ou o casal, que se envolveram em um divórcio, em um litígio, em uma briga, e por causa do litígio, do divórcio, o pai se ausenta da vida do filho. Eu já fui abordado por algumas crianças da igreja, que se comunicam melhor, com 8 a 10 anos de idade. A última que me chocou foi um menino de 10 anos de idade, disse assim para mim: pastor, aqui no corredor, ele do lado de fora, pastor, eu estou muito triste, eu quero morrer. Você quer morrer? Não, o que está havendo, rapaz? Um menino lindo. Pastor, o meu pai, ele não me ama, ele não me visita, ele não quer nada comigo. Não, mas Deus te ama, teu pai te ama sim, ele está ocupado, tentei fazer. E eu fiquei tão revoltado naquele dia que ele não é cristão, não é da igreja, e eu conhecia ele, eu liguei para ele. Eu falei, pelo amor de Deus, não faça isso, você está matando seu filho. Emocional e psicologicamente, você está atirando, alvejando o coração do seu filho. Não faça isso. Criou uma ligação até os 8, 10 anos de idade, você não pode romper porque você rompeu com a sua esposa. O que é isso? Isso é um crime. E eu disse para ele, você vai pagar por isso. Você vai pagar por isso. Porque, irmãos, veja como Paulo ele lida com isso. Paulo cuida de Timóteo ao comunicar o desejo pela presença de Timóteo. Paulo diz que anseia por ver Timóteo cara a cara. Eu quero estar com você. E ele destaca essa profundidade de relacionamentos quando Paulo diz assim, irmãos, acontecem lágrimas quando eles se separam, e alegria enquanto estão juntos. Ele diz aí, olha, dou graças a meu Deus, quem desde meus antepassados sirvo com antecedência, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Presta atenção, lembrado das lágrimas, estou ansioso por ver-te. Ou seja, na despedida, eles choraram. No reencontro, eles se alegravam, para que eu transborde de alegria. Agora, você imagina um filho, um homem, um amigo, um colega, um pai, alguém ouvindo dizer, olha, quando você estiver junto de mim, eu vou estar feliz. Na tua ausência, eu estou muito triste. Eu quero você perto, eu quero ver você. Agora, imagina a construção da autoestima. Você imagina a construção de valor que isso vem na vida de uma criança, de um filho, seja ele que idade for. Paulo, irmãos, ele está fazendo isso na vida de Timóteo. Para Paulo falar seu desejo de ver Timóteo, para que ele possa se encher de alegria, e depois, ao pedido que ele faz a Timóteo, que o visite em breve, Paulo faz isso 2 vezes no final da carta, no capítulo 4 da segunda epístola, é uma das maneiras pelas quais Paulo encoraja o seu filho na fé. Lá no capítulo 4, eu coloquei os versículos ali, olha, para você ver comigo, capítulo 4, versículo número 2, lê comigo lá, procura vir ter comigo depressa. Versículo 21 do capítulo 4, apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações, o mesmo faz de Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Ou seja, Paulo, ele fala isso no capítulo 1, e no capítulo 4 ele volta a dizer, eu quero estar junto, eu quero estar com você. Poxa, quando eu te ver eu vou ficar feliz, eu vou ficar alegre, eu vou ficar bem. Portanto, irmãos, Paulo cuida de Timóteo ao comunicar o seu desejo pela presença de Timóteo. Nesse mundo virtual, digitalizado, nós estamos tecnologicamente avançando, mas relacionalmente nós estamos regredindo, onde pai e filhos ficam na comunicação virtual, pelo WhatsApp, pelo e-mail, por coisas semelhantes, e ainda assim, irmãos, continuamos sendo seres humanos, continuamos tendo os 5 sentidos, continuamos ainda precisando do toque, do abraço, da saudade, do choro, do aperto, do estar junto, de nós nos reunirmos no mesmo lugar. Se quer cuidar do seu filho, ore por ele. Se quer cuidar do seu filho, valorize a presença dele. Valorize a presença dele. Eu vejo algumas histórias onde alguns se separam, vão diante do juiz e o juiz diz, olha, você daqui a 15 dias e você... O pai tinha que dizer, não, excelência, pelo amor de Deus, deixa eu ver esse menino outras vezes, eu preciso vê-lo. Eu preciso ver a minha filha.
Não, ela precisa de mim, eu vou lá, eu quero essa liberdade. Lutar por isso. A gente não vê isso acontecendo. E as crianças percebem isso, os filhos percebem tudo isso. Na verdade, irmãos, Paulo dizendo, eu quero estar com você, Timóteo. Eu quero estar com você. Nós temos lágrimas na despedida e alegria do reencontro e do convívio. Se você quer transmitir segurança, amor, construir a autoestima, o valor, o amor próprio na vida do seu filho, você precisa valorizar a presença, querê-lo perto, ressentir a ausência, se entristecer pela distância e se alegrar nos reencontros e aproveitar e dar qualidade ao convívio. É assim, irmãos, o papel, de pais que tenham cuidado espiritual, que tenham cuidado paternal, espiritual na vida do filho. Terceiro lugar, Paulo cuida de Timóteo ao mostrar uma consciência das fraquezas e tentações de Timóteo. E é isso que ele faz nesse primeiro capítulo. Ele vai dizer para Timóteo, versículo 6, por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor. Versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Imagine, se ele disse, não te envergonhes, é porque como pai espiritual ele conhecia seu filho e havia a possibilidade de haver esse tipo de problema. Nós não sabemos especificamente se Timóteo era uma pessoa tímida, talvez fosse, talvez não, talvez sim, eu estou mais para o sim, mas as exortações, as aplicações que Paulo faz na sua carta, e é uma carta particular a Timóteo, seu filho na fé, pelo menos demonstram a avaliação que o apóstolo Paulo tinha acerca desse seu filho, as tentações que ele percebia na vida de Timóteo por estar enfrentando aí as lutas do ministério. Olhe comigo, você sabe quais são as deficiências, as lutas do seu filho, da sua filha? Tem pai que não sabe nem quanto o filho calça. Tem pai que não sabe nem em que classe, em que turma, não sabe nada, em que série seu filho está. Não sei, pergunta a minha mulher. Meus irmãos, Timóteo, ele era observado pelo seu pai na fé, e Paulo passa a ser então, para nós, apesar dele não ter sido pai biológico de Timóteo, mas ele foi um pai espiritual e fez um trabalho melhor do que um pai biológico poderia fazer. Primeiro, há a repetição aqui de ter vergonha. Paulo repete isso. Não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim como prisioneiro. Mais tarde, Paulo vai diz, não tem vergonha do Evangelho do Senhor Jesus. Então, ele destaca Onesíforo aqui também, um cristão que não se envergonhava das correntes de Paulo, ao contrário, procurou Paulo em Roma e tentou abençoar Paulo e revigorá-lo na sua fé. O foco aqui, irmãos, em não ter vergonha, sugere, obviamente, isso, que Paulo, ele olhava para Timóteo com a preocupação da possibilidade de Timóteo se envergonhar. Por que Timóteo se envergonhar? Se você já estudou a história da igreja, o apóstolo Paulo, irmãos, ele fora acusado de alguns crimes, e ele sofreu abandono, ninguém foi a sua primeira defesa, e ele ficou completamente abandonado. E ele estava sofrendo martírio, preso, e as pessoas começaram a falar mal do próprio apóstolo Paulo, e Timóteo estava correndo o risco de se envergonhar das prisões, do sofrimento e do próprio apóstolo e do evangelho. Então Paulo, vendo aquilo e entendendo que o maior papel de Paulo na vida de Timóteo era de mantê-lo na carreira, porque Paulo, irmãos, ele estava, se aposentando, sendo promovido para o céu, então ele estava preparando o seu filho na fé para passar o bastão e continuar nessa militante batalha. E aqui, irmãos, ele está tratando das fraquezas dele. E ele fala isso com muito carinho, ele fala isso, olha, não te envergonhes. Olha, não te envergonhes, não te envergonhes. Porque Paulo sabia. A convivência, o relacionamento que Paulo tinha com Timóteo foi substancial bastante, foi profundo bastante, foi íntimo bastante, foi transparente o bastante para Paulo fazer uma leitura do coração do filho dele. Então não basta você estar em casa, não basta estar todo mundo vendo televisão, não basta todo mundo estar cada um no seu smartphone,
Não, nós precisamos ter um relacionamento transparente, consistente, um profundo o suficiente para nós olharmos e enxergarmos o coração do nosso filho de longe e sabermos ajudá-lo nas suas deficiências, nas suas mazelas, nas suas fraquezas, nas suas tentações e nos seus pecados também. Que pais somos nós que não enxergamos à espreita o perigo se aproximando da vida dos nossos filhos e as lacunas e o calcanhar de Aquiles que porventura nosso filho tenha, todos nós os temos. Portanto, irmãos, em segundo lugar, existe também a declaração de Paulo de que Deus não nos deu um espírito de medo ou de covardia. Pode ter havido pressão para que Timóteo se distanciasse de Paulo. Talvez por causa da sua prisão. Pressão para minimizar certos aspectos, do Evangelho, para não ofender outras pessoas. Porque Paulo, irmãos, intrépida e corajosamente, batia de frente anunciando o Evangelho. E ele não se calava diante das ameaças. E ele disse, ô Timóteo, olha, não tenha medo, não fique tímido. Paulo não se intimidou. Ele está dizendo, Timóteo, não fique tímido, porque corria o risco de Timóteo também se intimidar. E ele diz, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação também. Portanto, irmãos, isso tudo porque, dado as circunstâncias que o ministério do apóstolo Paulo terminou, é razoável a gente olhar nas entrelinhas, na biografia de Timóteo, e pensar que ele pudesse cogitar a possibilidade de agir de alguma forma distante, entre ele e Paulo, para não cometer, entre aspas, os mesmos erros que Paulo cometeu. Talvez entendesse modo, Paulo cometeu alguns erros e aí chegou a essa situação, e aí Paulo está esclarecendo, não, faz parte do nosso chamado, o sofrimento, as cadeias, Deus está no controle de tudo, nossa vida aqui não é um acidente. E Paulo, irmãos, ciente dessa potencial tentação na vida de Timóteo, fala diretamente sobre ela, dizendo para ele, olha, não fique tímido, não se acovarde, Deus não nos tem dado o Espírito, e as últimas maneiras pelas quais Paulo cuida do seu filho na fé é abordando esse tipo de tentação também. Imagine você, falando em outros termos, meu filho, eu te conheço. Cuidado com as áreas fracas e vulneráveis da sua vida. Faça isso, faça aquilo. Portanto, você que é pai, você que é mãe, conheça o seu filho. Tenha uma relação com o seu filho ao ponto que você conheça essas áreas e aconselhe. Em último lugar, irmãos, Paulo, com esse cuidado paternal e espiritual, ele cuida de Timóteo por meio de exemplos, exortações, lembretes e responsabilidades. Um pai, por excelência, uma mãe por excelência, jamais cessa, jamais se esquece de dar exemplos, exortar, lembretes e responsabilidades e admoestar. Ainda que quando casados. Ainda que quando casado ainda, se você percebe seu filho saindo do prumo, saindo da linha, a gente ainda continua mostrando bons exemplos, exortando, fazendo lembretes e trazendo-os à responsabilidade. Eu lhes mostro isso aqui na leitura do versículo 15, 16, 17, 18. Dá para ler comigo? Estás ciente de que todos da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou em Éfeso. O que Paulo está fazendo? Paulo, irmãos, ele vai usar aqui exemplos negativos e positivos. Então, ele usa exemplos negativos e ele faz missão a Fígelo, Hermógenes e peça que Deus conceda misericórdia a Onesíforo. Quanto a Fígelo, eles abandonaram Timóteo. Nós precisamos continuar alertando, e você, acredito, já faça isso. Você está andando com quem? Eu não quero você andando com aquele menino. Eu não quero você andando com aquela menina. Ela ainda não me provou que é uma pessoa que vai lhe ajudar no seu crescimento, no seu caráter, nos seus valores, nos seus princípios. Eu estou vendo que você está mudando porque você está andando com essa turma aí. Esse ano aí é melhor mudar você de escola, hein? O negócio está legal não, hein? Nós temos que fazer isso, irmãos. Nós temos que alertar. E Paulo, o que ele está fazendo aqui? Paulo não está falando mal de ninguém. Paulo está tratando do filho dele. E ele usa exemplos. E o que mais temos aí são exemplos.
E Paulo diz, olha, você está ciente de que todo mundo me abandonou, você fique firme. Deus tem um propósito na sua vida, você é meu filho. Você é meu filho, fique firme. Eles me abandonaram. Olha, você lembra de Fígelo? Você lembra de Hermógenes? Pois bem, não siga esse exemplo. Agora, Timóteo, eu vou dizer com quem você deve andar. Irmãos, quantos de nós já não nos arrependemos pelo fato de termos sido orientados pelos nossos pais, que às vezes nunca viu a pessoa. Parece que tem um sexto sentido, uma revelação. Às vezes o pai nem crente é, e tem um sexto sentido assim, não gostei desse menino. Não anda com ele, não. Meus irmãos, a mãe da Alcione nem me conhecia. Nem a Alcione me conhecia direito. Quando a mãe da Alcione me viu, chamou a Alcione no canto e disse assim, ó, é com um homem desse bonito que você tem que casar. Verdade ou mentira? Nem conhecia a dona Regina. Deus a tenha. Os pais têm um sexto sentido, um negócio estranho. E aqui Paulo está dizendo, clara e explicitamente. Cuidado aí, Fígelo. Agora, também exemplos positivos. Conselho do Senhor Misericórdia a casa de Onesíforo. Está entendendo o diálogo aqui? Timóteo, não te envergonhes. Não te envergonhes de mim. Não te envergonhes do Evangelho, nem do sofrimento, nem do encarcerado que sou eu. Não te envergonhes. Olha para o Onesíforo. Onesíforo não se envergonhou. E é garotão igual você também. Muitas vezes me deu ânimo. E nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Oh, irmãos, alguém procurando Paulo até encontrar, era botar a cabeça a prêmio. Que Paulo estava preso e era mal visto, muito mal quisto. Logo, o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou em Éfeso. Veja que coisa aqui, irmãos. Esse Onesíforo, ele prestou serviços a Paulo em Éfeso. Ele serviu a Paulo em Éfeso. Era um outro filho na fé do Paulo. E Paulo está dizendo, olha aqui Onesíforo, teu irmão. E esquece Fígelo e Hermógenes. Esquece eles. E nós precisamos, irmãos, também fazer isso. Paulo cuida de Timóteo por meio de exemplos. E Paulo também, ele faz isso por meio de exortações. Exemplos servem para encorajar Timóteo em seu próprio ministério. Esse era um semelhante a ele. Seja como Onesíforo, não fuja. Paulo cuida de Timóteo, apresentando exemplos, ele faz isso com ousadia. Mas não somente isso, irmãos. Ele também dá exortações. Versículo 3, 4 e 5. Vamos voltar lá? Vamos ler aqui, olha. Quem é pai aí, diga amém. Então, os pais, leiam comigo. Dou graças a Deus, a quem desde meus antepassados sirvo com consciência pura, porque, sem cessar, me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Olha, ele diz, olha, eu lembro de você, eu lembro das suas lágrimas e eu lembro da sua fé sem fingimento. Na nossa cosmovisão, no nosso panorama, nós temos que ter os nossos filhos, irmãos. É o nosso primeiro chamado dentro de casa. Nós, como maridos e como pais, lembro de você, lembro das lágrimas, e ele vai exortar Timóteo. Ele vai usar exemplos aqui para que Timóteo seja exortado. Eu coloquei aqui também versos 6 e 7. Passa aí, irmão, por favor. Versos 6 e 7. Isso. Lê comigo. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo, irmãos, ele se lembra das lágrimas, porque tem pai que só lembra de exortar. Não, ele lembra das lágrimas, ele lembra dele, lembra de você, lembra da fé sem fingimento, mas também ele lembra e incentiva, né, a manifestação do dom de Deus na vida do Timóteo. Por essa razão, eu te admoesto. Por que razão? Por estar lembrando de quem você é. Por lembrar de quem você é, o valor que você tem, então eu admoesto você. Nós temos que admoestar. Tem pai, nós vivemos hoje uma cultura, principalmente, não toda, né? Por favor, não toda, mas uma ala da psicologia, dizendo que a gente não pode mais repreender, não pode mais dar uma palmada, né? Tem aí a lei da palmada, e não podemos isso, não podemos aquilo. Isso, de fato, irmãos, é uma contracultura no Evangelho. A contracultura no Evangelho.
Nós temos que seguir a palavra de Deus, irmãos. Senão nossos filhos, se nós deixarmos a encargo do sistema, do governo, nós vamos perdê-los por sistema e vamos perdê-los para essa geração vil e perversa. Exemplos precisam ser dados. Eu me lembro quando nossas filhas eram muito pequeninas, né? Assim de 5 anos, 6 anos, a gente estava dirigindo, a gente tinha mania de fazer isso. Elas fazendo uma bagunça, 7, 8 anos, bagunça e tal, falando que não devia falar. Eu dizia assim: Alcione, eu gosto mesmo daquela menininha da igreja. Aí, mulher, né, irmãos, gosta de uma fofoca, ela já parava a brincadeira, já ficava ouvindo a gente. E o que eu gosto mesmo, Alcione, daquela menina da igreja. Viu como é que ela se comportou? Ela correu para lá, correu para cá, mas depois ela foi lá, falou com o pai dela. A gente brincava, falava umas coisinhas assim, que besteirinha, né? Disse assim: Alcione, sabe o que eu vou fazer, Alcione? Eu estou tão feliz com aquela menina que eu vou comprar uma boneca e domingo eu vou levar para ela. Aí as duas atrás: pai, a gente vai ficar quieto também? E a gente também é legal? E a gente vai ficar maravilhosa? A gente tem que continuar dando bons exemplos. E os maus exemplos, a gente tem que alertar dos maus exemplos. E nós temos que exortá-los também e continuar exortando, meus irmãos, porque assim, esse é o desejo de Deus no nosso exercício. Paulo, quando ele fala aí nos versos 6 e 7, ele diz pelo menos 3 coisas. Deus é fonte dos dons e do chamado de Timóteo. Por essa razão, te admoesto que reavives o dom de Deus que é em ti. Timóteo foi chamado por Deus. Agora, Paulo também diz que esse chamado veio por meios humanos. Deus que chama, mas ele usa meios humanos. Ele diz assim, olha, pela imposição das minhas mãos. Das minhas mãos. E terceiro, Timóteo deve administrar esse dom e esse chamado. Cuide disso, Timóteo. Ou ele está dizendo, reavives o dom de Deus que há em ti. Então, nós temos que preparar nossos filhos e fazê-los entender, irmãos, que Deus os chamou com um propósito. 2, que Deus usa os pais para que eles recebam essa missão e entendam essa missão e concluam essa missão. 3, eles precisam ter responsabilidade de se manterem acesos, atentos, despertados por Deus, em Deus, naquilo que Deus chamou para fazer. Deus deu, mas Timóteo tinha que manter aquilo aceso. Agora, o versículo 5, irmãos, eu queria tratar com os irmãos antes de chegar aos finalmente aqui. Versículo 5 diz assim, vamos ler juntos? Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também te... Agora percebe, tem uma fidelidade geracional aqui. Havia uma fé na avó Lóide, havia uma fé na mãe Eunice, e essa fé chegou a Timóteo. E Paulo, irmãos, ele faz questão aqui que Timóteo saiba que ele vê semelhança nessa fé sincera que Timóteo tem. Ela veio da avó e passou pela mãe, e agora é você que tem. Fixou residência em você, Timóteo. Por isso, acenda isso, coloque em chama isso, não deixa esse fogo apagar. Não deixa esse fogo apagar. Agora, irmãos, imagine você. Se alguns de nós não estivermos vivos daqui a 20 anos ou 30 anos, e muitos desses que cantaram aqui, um outro pastor, um outro líder, alguém chegue para eles, chame eles no canto da igreja e diga assim, olha só, eu não sei como é que você está indo, mas estou vendo que o negócio não está direitinho, não. Eu quero que você se lembre do seu pai, da sua avó, a fé que habitou e o exemplo que eles foram. Será que eles dirão isso de nós? Será precioso isso, irmãos? Nossos filhos crescidos, os seus mentores poderem apontar para nós, talvez ausentes já daqui, talvez aposentados, talvez no asilo, não sei, lembrando-se da fé que temos hoje. Será que a nossa fé vai ter algo para ser lembrado? Será que alguém vai ter algo para lembrar os nossos filhos acerca da nossa fé? Lembrai-vos da fé da vossa mãe, lembrai-vos da fé dos seus avós, seus tios, suas tias. Continue nessa fé, porque ela também habita em você, é geracional. Diga glória a Deus. Lá em casa eu quebrei um ciclo. Os meus antepassados eram espíritas, macumbeiros, não tinha crente. Fui o primeiro a me converter da família. Quebramos um elo com Satanás. Agora, nossos descendentes serão
tementes a Deus e oramos para que essa fé ela permaneça até a volta de Jesus, na minha e na sua família também. Outra exortação que Paulo faz é: não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor e de mim. Paulo está dizendo: Timóteo, não recue. Meus irmãos, nós incentivamos nossos filhos ao academicismo. Faça sua faculdade, faça seu mestrado, faça o seu MBA, faça o seu, vá estudar fora. Nós incentivamos nossos filhos: olha, aprenda essa profissão. Nós incentivamos nossos filhos: olha, mas sobretudo, irmãos, não que não devamos, mas sobretudo, nós temos que incentivar nossos filhos a não recuar na fé, permanecer no Evangelho, permanecer temente, permanecer piedoso, permanecer cristão, permanecer cristocêntrico, permanecer bíblico, permanecer aguardando a volta do Senhor Jesus. Paulo, no seu contexto, na sua conjuntura, ele está dizendo para Timóteo: não recue, não seja covarde, não fuja da perseguição. E a perseguição está ficando acirrada. A aflição, nós somos marcados por aflição. Elas marcaram os arautos, os mestres, os profetas. Então, Timóteo, entra no ritmo, fica no esquema. Portanto, irmãos, ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, Deus nos salvou e nos chamou um santo chamamento. Olha, Timóteo, não por causa de obras ele fez isso, mas pela sua infinita graça. Ele está dizendo: olha, Timóteo, nós fomos dados em Cristo Jesus na eternidade passada e manifestado agora no tempo presente pela manifestação do Senhor Jesus Cristo. E ele aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz do Evangelho. Meus irmãos, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Lá em Cascadura tem um centro espírita, e no centro espírita, entre Cascadura e Cavalcante, quem conhece, tem um centro espírita. E eu morei lá. E a gente passava lá no centro espírita, tinha uma escola bíblica dominical e as crianças estavam sendo ensinadas. Essa sociedade está entregando seus filhos à internet, aos desenhos, ao YouTube, ao homossexualismo. Nós precisamos ensinar os nossos filhos e irmãos que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, foi assunto aos céus, hoje está reinando e um dia voltará. E um dia voltará. Alguns de nós somos lentos demais, procrastinamos em ensinar o Evangelho para os nossos filhos, pensando que não sabem. Olha, há alguns filmes e há algumas séries aí de crianças que são complicadíssimas, que eu nem consigo acompanhar. E as crianças já conseguem. Já sabem várias músicas, e já sabem vários personagens, e não conseguem deixar a gente errar, né, numa cena. Não vai acontecer aquilo. Por que não sabem? Será que não tem condição de entender o Evangelho? Claro que já tem. Isso, irmãos, nos leva aqui à maneira como Paulo cuida de Timóteo, dando-lhe responsabilidade. Verso 13 e 14, lê comigo. Lê comigo. Mantenha o padrão das sãs doutrinas que de mim ouviste, com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Agora você imagina eu como pai, você como pai, a gente como mãe, pai, chamar o nosso filho e dizer: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Mantenha o padrão. Você é padrão para o seu filho? Mantenha o padrão, meu filho. Olha para mim. Eu sou a régua. Eu estou aferindo. Eu estou no prumo. Mantenho o padrão. Eu estou alinhado. Mantenho o prumo. Guardo o bom depósito. Quando Paulo, irmãos, fim de carreira, terminando a sua maratona, ele chama Timóteo para correr fielmente. Ele está passando o bastão para Timóteo. E ele está chamando Timóteo para estar com ele ali, à altura da ocasião, para assumir a responsabilidade de, na ausência do apóstolo Paulo, ser um fiel mordomo daquilo que Deus lhe confiou. Não há sucesso sem sucessão. Não há sucesso sem sucessão. Nossos filhos não foram criados para nós. Nossos filhos foram criados por Deus por um plano maior do que o nosso. E um dia você vai passar. E nós precisamos, irmãos, ter sucesso, deixando uma sucessão.
Ah, eu deixei uma boa caderneta para o meu filho. Ah, eu deixei uma microempresa para o meu filho. Ah, não, eu deixei um barco para o meu filho. Ah, não, eu deixei... Eu quero que você deixe a fé, irmãos, porque nem traça e nem ferrugem corrói isso. Que você seja, e eu também, exemplos de fé para os nossos filhos, para que eles norteiem suas vidas, pautando-se pelo padrão que viram em nós. O desafio é muito grande, meus irmãos. Já é difícil para nós mantermos, mas imagine que nós estamos sendo observados, imitados, e nós estamos sendo, irmãos, duplicados na vida dos nossos filhos. Pois bem, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ou o Evangelho, ou o Espírito Santo, nesse dia dos pais, trouxe você à igreja, que quem sabe preocupado apenas em manter a boa saúde, a boa escolarização, manter a boa segurança do seu filho, você não se dá conta que além disso, e sobre isso tudo, você tem que cuidar é da vida espiritual do seu filho, em nome de Jesus. E ao fazê-lo, ore por ele. E ore muito, constantemente, diligentemente, persistentemente. E ao fazê-lo, esteja perto, queira ficar perto. Na despedida, lágrimas. No reencontro, sempre alegria. Você vai estar transmitindo valor. Você vai estar dando segurança, importância. Você vai estar construindo uma boa pessoa, uma boa relação. E vai estar ensinando ele a duplicar isso na vida dos seus netos. Nós precisamos, irmãos, de pronto e em todo tempo, sem pestanejar, nós devemos mostrar que nós estamos cientes das fraquezas, nós estamos cientes das dificuldades. Nós estamos aqui para dar um toque, para avisar, para demonstrar, para incentivar, para consolar cada um deles. E também não vai faltar nesse mundo exemplos negativos para nós apontarmos, exemplos positivos também para nós incentivarmos e com lembretes e com responsabilidades. E entregarmos, irmãos, nossos filhos, a misericórdia e a graça de Deus, para que eles tenham um percurso e um final muito feliz e muito abençoado. Amém, meus irmãos? Muito feliz e muito abençoado. Eu tenho alguns amigos que perderam seus filhos por óbito e se ressentem do tempo que não passaram juntos. E se ressentem do tempo de não terem intercedido e orado pelos seus filhos. Eu tenho amigos que seus filhos estão no mundo, numa vida devassa, numa vida completamente torta. E esses lamentam e choram noite e dia e noite, para que o Senhor os torne de volta. Eu tenho amigos, pais, que no momento H, no momento X, não estão investindo como poderiam investir. É aquela fase onde o filho está debaixo do controle, onde ainda não se emancipou, onde ainda está debaixo da sua tutela, do seu chapéu, onde você pode influenciar com mais insistência e com mais propriedade. E não estão fazendo isso, vão se arrepender profundamente. Que o seu filho seja seu melhor amigo, que o seu filho seja a sua grande missão, e que você faça isso no poder de Deus e na dependência do Espírito Santo. Em nome de Jesus.